Você está cansado dessa situação, está confuso, né, com todo esse contexto de pandemia, esse vai e volta das agências, se as agências vão abrir ou não, e o seu cliente ansioso esperando uma perícia médica. Esse vídeo, essa entrevista de hoje é para você, para sentir segurança, para se preparar para esse cenário que ainda não é uma normalidade, mas a gente está retornando, está voltando aos poucos. E eu sou Gabriel, advogado, especialista em direito previdenciário aqui no CJ, e convidei aqui para vocês a Catiana Matias, né, uma advogada e fisioterapeuta muito famosa, com grande especialidade em perícias médicas, para dividir um pouco com a gente aqui algumas dicas práticas para a gente se preparar para esse cenário. Doutora Catiana, se apresente aí para o pessoal, seu nome, seu histórico aí, comenta um pouquinho sobre você. Olá, pessoal. Olá, doutor Gabriel. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Catiana Matias, sou advogada, fisioterapeuta, sou perita também do TRT daqui da Paraíba, como também sou coordenadora de alguns cursos de perícia judicial para advogados, como também para fisioterapeutas. Atualmente estou fazendo mestrado em saúde, em ciências da saúde também. Mas eu não vim aqui falar um pouquinho sobre mim, né? Eu vim falar sobre o que eu amo falar, vim falar sobre perícia judicial. Maravilha. Então o pessoal está todo mundo ansioso, né, com esse contexto de volta, não volta. A gente teve recentemente a portaria 62, né, agora de 2020, né, que foi a portaria que disse ali que começou a falar sobre retorno das perícias presenciais, né, administrativamente, em primeiro lugar. Judicialmente, a gente estava tendo, né, alguns tribunais já voltando. O INSS está tentando voltar, algumas, né, teve toda aquela questão, né, da Associação dos Peritos, de paralisação, e agora algumas agências já estão conseguindo atender. E a gente tem basicamente dois cenários, né? Ou a pessoa vai agendar a perícia, né, se estiver disponível na região dela, agendar a perícia presencial, ou, né, são requerimentos excludentes, né? Ou ela faz isso, ou ela continua fazendo a pedido de antecipação, né? Se ela mesmo também não puder ter condições de, né, por ser grupo de risco ou outra condição, não ter condições de comparecer à perícia. Então a gente tem mais ou menos esse cenário agora e tem muita gente preocupada, né, com todo esse período que ficou pedindo antecipação, né, para retornar agora numa perícia presencial. Né, muitos colegas advogados preocupados em como se preparar e como preparar o cliente para essa situação. Então, Catiana, para começar aqui, a primeira pergunta, assim, né, que eu queria te fazer para ajudar os colegas, então, o que o advogado pode fazer nessa situação, né, para se preparar para esse retorno das perícias presenciais? Olha só, doutor Gabriel, eu sempre falo, né, nas minhas palestras, nas minhas aulas também, que o que faz diferença numa ação judicial de benefício previdenciário é a organização do advogado. Ou seja, pegar aqueles documentos médicos, separar cronologicamente, separar o que realmente incapacita, porque existe uma diferença entre doença e incapacidade, né? Então, o advogado tem que ter essa diferença na mente, até porque ele vai se deparar com diversos clientes chegando para você no seu escritório e dizendo que está muito doente, né? Mas doença não garante benefício. Então, o que todo advogado deve fazer, deve se preparar para esse período, né? Pós-pandemia, que a gente está saindo um pouquinho da pandemia, está voltando para o presencial em algumas agências e também na parte judicial, né, os peritos que atendem na Justiça Federal aqui na região e como também em todos os estados do Brasil estão realizando perícia em seus consultórios. Então, assim, o que o advogado precisa fazer, o diferencial, é o material que ele vai acostar os autos, o material médico, de forma cronológica, tá? E organização. Mais à frente eu vou falar sobre essa organização e sobre essa diferença de doença e de incapacidade. Mas é isso que se faz ganhar benefício. Essa diferenciação de documentação, essa organização para a perícia, como também para o processo. Com certeza, né? Eu acho que vale... a gente sempre fala em entrevista para os benefícios programáveis, né, para aposentadoria, mas é essencial também ter uma entrevista para os benefícios por incapacidade, né? O advogado não substitui o papel do médico ali, mas se a gente não entender da patologia do cliente, aquilo que a torna incapacitante,
a gente vai ficar de mãos atadas no processo, né? E vai ficar refém, às vezes, de uma conclusão de um laudo que a gente não vai ter condições de impugnar. Né? Claro, claro. Uhum. Inclusive, né, até o pessoal fala, não, Catiana, como organizar essa documentação? Então, Uhum. sempre organize do mais antigo até o mais atual. Por quê? Isso é até uma forma de prevenção. Prevenção de quê, Gabriel? Acho que até me perguntam muito sobre isso, né? Uhum. Catiana, quando a data do início da incapacidade, né? A Uhum. DII, quando a DI sai no laudo na data da perícia, o que fazer? Então, se Uhum. você tem essa prevenção de organizar a documentação do mais antigo até o final, né, até o atual, e colocar quesitos sobre isso, você fica Uhum. munido sobre isso aí, tá? Sobre a data do início da incapacidade. Então, Uhum. isso é muito importante, essa organização de documentos. E quais são esses documentos, né? Uhum. Atestados, laudos, prontuários médicos, que é muito importante. Nos casos de doenças mentais, você pode juntar também boletins de ocorrência, pode Legal. juntar também em casos de doenças mentais em crianças, né? LOAS deficiente por retardo mental, você pode juntar também o histórico escolar daquela criança. Então, tudo isso é prova. Só que muitos advogados acham que não, vou só juntar atestado e laudo, mas não é assim. Uhum. Existem outros tipos de prova. Outra prova também que muita gente desconhece, né, essa juntada, é a Uhum. questão da declaração de tratamento. O que é a declaração de tratamento? Por exemplo, se o seu cliente fez fisioterapia, 20 sessões de fisioterapia, então geralmente tem um cartãozinho, né, de presença, tem uma Uhum. declaração de como ele chegou, de como ele está, certo? Então você pode juntar isso no processo. Se o seu cliente tem problema de coração, é hipertenso, e faz parte de um grupo, né, de hipertensão, geralmente em postinho de saúde tem esses grupos, que tem os cartãozinhos. Aí lá eles colocam o dia que ele foi, a pressão que ele estava, o diabético também, né, a glicemia que ele estava no momento, no dia. Então, tudo isso é prova de incapacidade. E Uhum. incapacidade gera o quê? O benefício. Isso é muito importante, essa questão que você colocou, porque essa é uma das principais perguntas que a gente escuta assim, de colegas que atuam nessa área, né? Como confrontar, então, uma DI que ficou na data da perícia ou que ficou, às vezes, depois do que a gente esperava, né? E fazendo toda essa preparação de documentação antes de entrar com o processo, antes de ir para a perícia administrativa, inclusive, é o que faz a diferença nesse caso, né? E, Claro. e você atuando assim, né, você também atua como assistente técnica, né? Ajuda a impugnar alguns laudos. Você poderia citar algum exemplo, assim, desse confronto à data de início da capacidade, assim, com suporte a algum documento médico, assim, que estava lá no processo? Algum exemplo, assim, prático para o pessoal visualizar isso também? Que geralmente os advogados às vezes me chamam no início do processo e às vezes não. Às vezes me chamam, por exemplo, na hora já da perícia, o processo já está todo, né, anexado, todos os laudos. Então, não tinha quesitos a respeito do primeiro exame que esse cliente tinha. E era uma Uhum. ressonância, tá? Então, o que foi que eu fiz? Na minha habilitação, o advogado já tinha colocado quesitos na petição inicial, só que o juiz abriu prazo antes da perícia para habilitação e quesitos, né? Uhum. Então, eu coloquei a quesitação. Como eu fiz essa quesitação? Eu coloquei o print, tá? Da conclusão da ressonância falando da determinada doença e colocando a data. E Uhum. perguntando justamente se o perito acha que aquele segurado estava incapaz desde aquela data. Então, Uhum. só assim para a gente conseguir amarrar essa data do início de incapacidade. Isso Uhum. acontece também muito, doutor Gabriel, com impugnações a laudos periciais. Às vezes Uhum. o laudo é muito bom, o laudo é perfeito, só que eles colocam a data do início da incapacidade bem recente, no dia da perícia, né? Então, 2 meses atrás, quando o seu cliente já estava incapaz há 2 anos, há 3 anos, né? Uhum. Então, a gente tem que amarrar isso aí nos quesitos. Prevenir, né? Uhum. Maravilha. E tem como salvar também, né, depois da impugnação. Então, Claro, assim, é claro. uma boa saída, então, a gente tentar,
né, que nem você falou, usar um print específico, colocar, né, tipo assim, dar uma saída para o perito, né? Se a gente não está convencido, né, se para a gente não é favorável, né, para o cliente não é favorável essa data de início da incapacidade, se a gente dá algum suporte em algum documento, a gente vai ajudar o perito vai ter pelo menos responder essa questão, né, esse termo específico, né? Por que não naquela data, então? Isso já ajuda bastante. Maravilha. Essa daí já é uma dica valiosa, assim, para muitos colegas que às vezes ficam até com medo, né, de impugnar o laudo, mas, poxa, tem que estudar a documentação do processo, os documentos já juntados e pesquisar lá, né, encontrar, garimpar lá uma data que faça sentido para o caso do cliente. Que a gente pode, né, como você comentou, então a gente fazer esse trabalho preventivo desde antes da ajuização já, né, ter um estudo detalhado, né, de todo esse histórico do cliente. Isso mesmo, Gabriel. E outra, né? Muitos advogados perguntam assim, Catiana, como impugnar um laudo pericial? Uhum. Porque eu estou vendo aqui na conclusão que o perito só deu uma limitação. Então, assim, o maior erro é esse, olhar diretamente a conclusão, tá? Uhum. Existem outros pontos a serem analisados. Primeiro ponto, vou fazer um resuminho aqui, tá? O primeiro ponto é se realmente o perito está analisando o benefício que você está pedindo, tá? Uhum. Então, esse é o primeiro ponto, porque às vezes o perito tem desconhecimento sobre auxílio-acidente, né? Ele não sabe, né? E você está pedindo um auxílio-acidente, tá? Então, se ele está realmente analisando o benefício que você pediu na inicial, qual é a doença do seu cliente, para ver se são doenças isentas de carência, qual é geralmente o prognóstico da doença, porque às vezes o perito coloca, por exemplo, 2 meses de recuperação, né? Para uma pessoa que vai fazer cirurgia de coluna ou para uma pessoa que tem câncer e vai passar por diversas quimioterapias. A gente sabe que em 2 meses essa pessoa não vai se recuperar. Então, na literatura médica, isso já tem, já é normal, né? Já se vê demais. Então, a gente tem que observar esses pontos. Depois de sair, olhar o que foi que o perito fez. Quais são os testes que foram realizados? Muitos advogados não conhecem esses tipos de testes ortopédicos, né? Os fisioterapeutas já sabem, mas aí ele tem que ter realmente um critério para se avaliar. O laudo não pode ser feito de achismos, certo? Então, por exemplo, Gabriel foi para uma perícia, ele tem um problema na coluna, e o perito fez o teste de LASEG. E foi positivo o teste. Então, positivo, isso quer dizer que realmente você tem essa patologia, tá? Você sentiu a dor, né? Ou dormência na hora que ele realizou o teste, o determinado teste. Então, se tem LASEG, né, que é o nome do teste, positivo, e lá no final, na conclusão, alguma coisa tem errada. Então, isso já é uma brecha para impugnar, tá? Então, terceiro ponto, você também tem que avaliar a questão dos testes ortopédicos que ele fez. E o último é o quê? Na conclusão, se ele atestou algum tipo de limitação ou não. Basicamente, para impugnar, você tem que olhar o artigo 473 do CPC, que tem todos os requisitos do laudo pericial, tá? Então, olhando esses requisitos, se o perito descumpriu algum desses requisitos, você já cai matando. Legal, muito legal. Acho que é bem importante que você comentou do prognóstico, assim, também, né? Porque às vezes são detalhes simples que a gente, como advogado, mesmo sendo leigo, a gente consegue estudar, consegue pesquisar um pouco, ter uma noção e achar um pouco de informação para confrontar, né? Às vezes nem todo mundo, muitos advogados pensam, poxa, mas meu cliente não tem condições de arcar com um assistente técnico, não tem condições de trazer, né, esse tipo de prova para o processo, mas às vezes, mesmo com algumas informações como leigo, a gente consegue trazer elementos para confrontar. Eu acho bacana você comentar isso dos testes, porque eu lembro de algumas experiências que eu tive também de passar exatamente isso que você comentou. Eu via os testes lá antes da conclusão do laudo e era uma situação ortopédica mesmo. E justamente esse teste eu olhei assim, nossa, mas o que é? Eu joguei no Google, fui ver, tipo assim, o que significava aquele teste?
E tinha uma explicação simples lá, para leigo mesmo, tipo, aquelas inclusive que o Google já traz, né, aquela respostinha pronta, assim, destacada, e vi que era um teste, fazia tal movimento, daí eu pensava, poxa, mas isso parece que está contraditório com a conclusão do laudo, então era um elemento que dava para puxar e para participar ali da impugnação. Então isso realmente faz bastante diferença. Faz demais. A análise do laudo pericial todo, né, faz a diferença. É diferente de você ver a conclusão, não, só uma limitação, então meu cliente não vai ter direito a nada ou quase nada. Mas, às vezes, a gente esquece até que tem o auxílio acidente, né? Então, a gente tem que prestar atenção em todos os detalhes do laudo pericial. Uma dica também que usava bastante, assim, atuando nessa área, e que acho que você pode comentar um pouco também, assim, de aproveitar também o que o próprio INSS disse, né, que é os histórico médico de perícias do segurado, né, o SMED, né, que é um documento assim importantíssimo, assim. Talvez se você tiver algum caso para citar para a gente, assim, que você tenha passado por uma situação assim, que a própria conclusão do INSS pode ter sido mais favorável do que o laudo judicial e se tornou um elemento para a impugnação do laudo, né? Eu mesmo já vi algumas situações assim. Você podia comentar um pouco para a gente, assim? Você já passou por alguma situação dessa? Já sim. Olha só, a gente pega, né? A gente pede o SMED, vamos dizer, que é o histórico, né, de todos os benefícios médicos que o seu cliente pegou, e você também tem que pensar em colocar até na inicial uma dica até para os advogados previdenciaristas colocarem na inicial a presunção da continuidade. Se eu estou incapaz em 2018, né? Recebi benefício em 2018. Vejo lá no SMED, recebi benefício em 2018. 2019 também. Referente a uma hérnia de disco que estava me incapacitando. Aí 2020, agora, o médico me conclui, né, que eu estou apta. Como é isso? Se a hérnia de disco, né, a protusão discal, é uma doença de um bom prognóstico se eu não fizer cirurgia. Não tem como eu ficar boa da noite para o dia. É uma doença degenerativa. Então, a gente tem que citar essa presunção da continuidade da incapacidade. Porque existe muito isso, né? Às vezes a gente vê que o cliente está incapacitado há 10 anos, recebendo benefício pelo mesmo CID e até por outros CIDs, né? Você pode observar que, por exemplo, 2018 tem só 2 CIDs, aí 2019 já tem 5, 2020 já tem 15, mas mesmo assim o perito dá apto. Então você tem que explicar essa presunção da continuidade da incapacidade, que não tem condições, né? Da pessoa ficar boa assim, ser um milagre, ficar boa do nada, né? Infelizmente, essas doenças degenerativas a gente sabe que é impossível praticamente, né? Existem períodos de remissões, ou seja, por exemplo, essa pessoa pode estar com dor hoje, numa crise, e amanhã pode estar melhor, mas sempre volta. Legal, muito bacana. Bom, acho que uma outra dúvida assim, que eu acho legal a gente comentar aqui, acho que essa é uma das clássicas assim, para quem já está atuando na área assim, há algum tempo, né? Tipo, como que hesitar, né? Em casos que o cliente tem mais de uma patologia e que as duas podem ter um efeito incapacitante, né? Como que seria alguma dica para o pessoal nesse sentido? Olha só, a gente tem que avaliar, sabe, doutor Gabriel? Primeiro, a patologia, claro, a que mais incapacita, né? Como eu falei no começo, a gente tem que analisar, só que focando na atividade do cliente. Por exemplo, se eu sou recepcionista, né? Eu fico sentada, mas eu tenho um problema no pé. Ok, não está me incapacitando tanto. Mas se eu tenho esquizofrenia, se eu tenho um problema, eu tenho tanto um problema no pé ortopédico, como também eu tenho um problema psiquiátrico. Só que eu tenho síndrome do pânico, esquizofrenia, eu posso, de repente, querer matar todo mundo. Então, eu iria focar, no caso, né, na esquizofrenia,
tá? Dependendo da atividade laboral. Além disso, o que é importante também, a gente olhar, né, tanto a questão da incapacidade, referente a determinada especialidade, como também colocar nos quesitos. Por exemplo, porque se o seu cliente tem 20 CIDs, né, de diferentes especialidades, você tem sempre uma pergunta. Se aquela perícia que ele vai passar foi suficiente para que o perito também avaliasse outras doenças, as outras patologias, tá? Então, legal. isso a gente tem que sempre questionar. Quando você recebe um cliente que tem muitas patologias. Isso eu sempre faço, porque nos escritórios que eu presto serviço, geralmente vem cliente com 20 CIDs de diferentes especialidades. Fora que doenças osteomusculares graves geralmente estão associadas a doenças psiquiátricas, né? Porque o pessoal não consegue trabalhar, não consegue, já fica depressivo, porque sente muita dor. Então, por exemplo, a fibromialgia está extremamente associada à doença psiquiátrica, tá? Então, a gente tem que ter esse zelo, né? Com esse tipo de processo. Muito bacana essa dica, né? Porque você preparar isso já nos quesitos ali, né? Para o perito dar, né, essa confirmação, se foi possível avaliar ou não, né? Já te dá a saída, né? Para conseguir, às vezes, uma outra perícia ou para conseguir, claro, né, refazer ali ou reverter. Ah, que legal. Eu já consegui. Era uma criança, Loas, inclusive. Ele tinha um problema ortopédico, tá? Ele era deficiente. Ele foi para um ortopedista. Eu fui acompanhar. Só que o ortopedista viu que também ele tinha uma anomalia no diafragma. Ou seja, ele tinha o diafragma menor. Então, o ortopedista mesmo encaminhou para outro médico especialista. Né? Então, foi muito legal, porque ele disse, olha, eu não tenho capacidade para avaliar isso, Catiana, então eu tenho que encaminhar. Tá? Então, de qualquer forma, eu iria ganhar o benefício, quer dizer, ele, né, no caso, ele iria ganhar o benefício pela deficiência, mas também tem outra patologia grave que incapacitava também a criança, né? No caso, que era a questão que, na verdade, nem capacitava, né? Fazia com que ela se tornasse deficiente. Que era, no caso, era LOAS. Né? Isso é o que faz conceito, né? Faça a diferença. Isso mesmo. Bom, Catiana, então, para a gente seguir para a conclusão nessa entrevista, eu queria te perguntar assim, né, um pouco mais sobre, você comentar rapidinho sobre o seu trabalho como assistente técnico, né, como assistente técnico nas perícias, se isso realmente é uma realidade, né, que está disponível aí para o advogado buscar esse recurso, ou realmente são só exceções, né, você que trabalha bastante com isso, o que você teria a dizer, né, para os colegas advogados previdenciaristas? Olha só, Gabriel, a assistência técnica é uma realidade, tá? Não é um sonho nem utopia. Tem, assim, geralmente, muitos advogados dizem, mas aí é muito caro, meu cliente não tem condições. Gente, nenhum cliente previdenciário tem condições de contratar assistente técnico, em nenhum lugar do Brasil que eu saiba, tá? Mas a gente trabalha de uma forma que o cliente mesmo se sente à vontade em pagar o assistente. Por exemplo, eu já fui para diversas ações de uma mesma pessoa que ela mesma liga para mim, Catiana, olha, eu estou com outro advogado agora, mas eu quero que você me acompanhe como assistente, sabe? Então, assim, isso dá uma segurança enorme para o cliente, tá? Por exemplo, numa perícia que eu fiz de talidomida, né? Não sei se vocês já sabem, né? O pessoal que toma o medicamento, já teve uma ação, né, sobre isso. Toma medicamento que o filho nasceu deficiente. Então, eu fui para a primeira perícia. Isso aí foi para a turma recursal. Vai ter outra perícia e ele já ligou para mim novamente. Tatiana, você vai comigo,
tá agora nessa segunda perícia. Então, assim, a assistência técnica dá confiança para o cliente, tá? Você sendo assistente, você tendo assistente, você tem um olhar para a perícia. São seus olhos, são os olhos do advogado dentro da perícia. Além disso, você tendo assistente técnico, você tem como impugnar com mais técnica, né? Com mais precisão. Até porque o assistente estava lá na perícia. Ele viu o que o perito fez, o que o perito não fez, né? Então, isso aí é um peso muito grande. Então, a gente trabalha de diversas formas. Inclusive, eu trabalho até com assistência online, doutor Gabriel. Legal. Assistência técnica online. Uhum. Já fiz demais. Impugnações. Tem parceiros do Brasil todo que, quando tem perícia, eles me chamam para instruir o cliente via chamada de vídeo pelo WhatsApp, só para explicar como é que vai ser a perícia. Eu sempre olho, assim, sempre faço a correlação, né, da atividade laboral com a doença que causa a incapacidade, né, que causa as manifestações clínicas, que no caso é a incapacidade. Então, faço essa correlação, digo para ele focar mais nisso, né, mais naquilo, já porque eu sei como é que é a cabeça de perito, né? Mais ou menos, né? Tem alguns que eu não entendo. Mas tem uns muito bons, né? Justos, e eu sei como é que funciona. Então, ter um assistente técnico é uma grande arma. É uma grande arma para o advogado, que tem muita gente que desconhece isso, né? E também os preços mais acessíveis também estão com os fisioterapeutas, né? Que os fisioterapeutas também podem ser assistentes técnicos. Então, tranquilo aí para o advogado previdenciário, para o advogado que não consegue entender um exame, que não sabe. Acho que a pergunta que eu mais recebo, sabe, Gabriel? Sabe qual é? É assim, doutora, essa doença incapacita? Aí manda a foto do exame. Gente, mas não é assim. Eu tenho que saber a questão dos sintomas, né? Porque o que incapacita é justamente os sintomas, as manifestações clínicas e não a doença. Sim. Eu posso estar aqui muito doente dos pés à cabeça, mas se eu não estiver sentindo nada, eu estou apta. Então, sim, é preciso que o advogado saiba essa diferença. Com certeza. Tem muita doença assintomática aí que pode... Claro! Pode causar danos gigantes em algumas situações, mas em muitos casos é assintomática e, né, não é determinante, né? Por isso é sempre importante, né, essa diferença, né, do início da doença, início da incapacidade, que é isso que é determinante aí para um benefício por incapacidade, principalmente aí para, né, a gente conseguir encontrar o direito do cliente ali numa perícia médica. Muito obrigado aí por dividir com a gente o seu trabalho, um pouquinho da sua experiência, um pouquinho da sua história. Gente, para quem não conhece, os materiais da doutora Catiana são incríveis, assim, desde quem está iniciando, né, na advocacia previdenciária, mesmo para quem já está aí há algum tempo advogando, né, em benefício por incapacidade, que já né, uma expressãozinha, né, velha de guerra, assim, de perícias médicas, mas de impugnar laudos, mas tenho certeza que vocês vão se encantar com o conteúdo dela, que acrescenta muito, assim, para a gente se aprofundar mais na questão médica por trás, né, de toda essa situação, né. A gente tem que deixar de ser só leigo ali, de só, né, se aventurar nos benefícios por incapacidade, mas tentar realmente entender todos os detalhes por trás da história do nosso cliente, né. Tem vários advogados, inclusive, que têm se especializado em atender um público específico, né, de incapacidades e acabam traindo muitos clientes por isso, né. Bom, então é isso. Doutora Catiana, muito obrigado mais uma vez aí pelo seu tempo, pela disponibilidade para dividir um pouquinho de todo o seu conhecimento aqui com a gente. Se você quiser deixar uma última palavra aí para o pessoal do CJ, né, para todo o público do CJ que está atuando nessa área. Olha só, queria agradecer demais o convite e dizer que eu estou à disposição de vocês, tá, doutor Gabriel? Muito obrigada, me sinto muito honrada e agradeço demais o convite. Me sigam nas redes sociais também, @prof. Catiana Matias. Também estou lançando um monte de curso de especialização aqui pelo Nordeste, primeiramente, né? Depois, quem sabe, mas tudo voltado à perícia judicial. Tá? E qualquer dúvida, me chama e estou à disposição. Obrigado, Catiana.
Você, então, que ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal do CJ, deixa seu like e ativa o sininho para continuar acompanhando vários materiais incríveis aqui de direito previdenciário e tudo relacionado, não só a cálculos, mas também a prática da advocacia previdenciária, para que você potencialize os seus cálculos e consiga atingir muitos resultados. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Obrigado, Cristiano. Tchau, tchau.